Oi, nós hoje vamos aqui comentar a lição de número 9, que fala sobre benignidade, da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, e fala sobre o fruto do Espírito. Mas antes da gente começar a falar a respeito da lição, eu quero lembrar você do livro Vivendo o Fruto do Espírito em meio aos apelos midiáticos e tecnológicos. Esse livro aqui foi o livro que serviu de base para esta lição da revista da Escola Bíblica Dominical. As 13 lições desse trimestre, segundo trimestre de 2016, foram baseadas nesse livro. Esse livro contém um material maior para você poder montar a tua aula, né, e poder ensinar e até também ler e poder levar alguma ajuda ao seu professor lá na classe da Escola Bíblica Dominical. Você consegue esse livro ligando para a 0 Operadora 21 3575 8900 ou entrando no site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, vivendo o fruto do Espírito em meio aos apelos midiáticos e tecnológicos. Bom, nós hoje vamos estudar, como eu falei, a lição de número 9. A lição de número 9 que vai ser ministrada nas igrejas, né? Na escola dominical das igrejas, no próximo domingo, dia 29 de maio de 2016. Dia 29 de maio de 2016, vai falar sobre benignidade, é a disposição em fazer o bem a todos, né? Olha só, texto áureo. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Verdade aplicada. A benignidade nos capacita a fazer o bem, sempre com candura e compaixão. Os textos de referência da nossa lição encontra-se no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, versículo de 30 a 33. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos a benignidade, uma característica do fruto do Espírito Santo que expõe o sentimento de quem expressa o verdadeiro amor de Cristo. Benignidade é o amor sem medida pelo próximo. Nós sabemos que a benignidade é entendida como o bem em ação, enquanto a malignidade é uma característica de quem engendra o mal. A benignidade é a de quem planeja o bem, ou seja, o maligno engendra o mal e o benigno planeja o bem. O benigno, ele não consegue fazer mal. Ele não consegue fazer o mal, por quê? Porque ele tem isso dentro de si e ele não consegue fazer o mal para ninguém. A partir do momento que o indivíduo começa a se identificar ou se auto-identificar como benigno, ele muda a sua maneira de enxergar o mundo e de todos aqueles que estão à sua volta. Ele passa a enxergar de uma maneira diferente e passa a pensar sempre o melhor para os que estão à sua volta. O benigno, ele não consegue conviver com o sofrimento, ele não consegue ver o sofrimento do próximo. Quando ele vê alguém sofrendo, imediatamente ele toma providências para amenizar o sofrimento daquela pessoa. Então, isso é uma característica própria do benigno. Nós sabemos também que o benigno, ele age e não espera acontecer. Ou seja, não espera o pior acontecer. Ele, antes que o pior venha a acontecer, ele age. Nós vemos ali que os textos de referência falam a respeito da parábola do bom samaritano. E nós observamos ali, logo no texto áureo, o bom samaritano, ele toma uma posição, chega lá, deixa aquela pessoa ferida e ainda se compromete a trazer o dinheiro caso haja necessidade de ser gasto além daquilo que ele deixou. Olha que coisa interessante, né? Nós vemos que quando Jesus ele fala a respeito dessa parábola, ele mostra para aquele que está questionando ele, lá no versículo de número 25, ele mostra o quê? Que nem sempre aqueles que devem fazer o bem, fazem o bem. Não é verdade? E uma coisa que nós conhecemos, um texto que está lá no capítulo 4 de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, que ele diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz,
comete pecado. Então você vê como é que uma coisa é ser benigno e fazer sem esperar o pior, e outra coisa é deixar de fazer, porque você já está cometendo pecado, né? Não praticar o bem também é identificado como pecado. Às vezes a gente pensa, se eu não fizer e tal. Veja bem, se você não fizer podendo fazer, já está pecando, né? Ser, por exemplo, presunçoso, achar que as atitudes humanas serão capazes de nos garantir uma salvação, são traços daqueles que têm uma personalidade do maligno. Entendeu? Ele acha assim, não, eu posso fazer isso, fazer aquilo e tal, atos humanos, entendeu? Ele pensa que pela sua presunção, não, já tá tudo certo para mim, que eu sou uma pessoa muito boa. Olha, não é isso que Deus espera de você, né? Fazer o bem é um atributo divino, adquirido através do amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Então, não é de nós. Não é de nós. Quando nós fazemos achando que é de nós estamos cometendo um grave erro, na verdade, porque nós estamos nos tornando presunçosos, né? Tópico 1.2, vivendo o contrário no mundo. Veja bem, os apelos midiáticos, eles criaram na sociedade o sentimento de que o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, você tem que ser malandro, tem que ter malícia, não é verdade? E essa postura, ela visa, né, levar o homem a buscar viver de maneira contrária à palavra de Deus. Ele incentiva o homem a viver de maneira contrária à palavra de Deus, não é verdade? E uma coisa muito interessante, que ela, além de incentivar, ela mostra um modo de vida diferente, né? Como sendo o modo de vida ideal. Um modo de vida diferente, contrário à palavra de Deus, como sendo o modo de vida ideal, fora dos padrões bíblicos. Então ela não só criou essa nova modalidade de vida, como ela também cria no ser humano o desejo de participar daquele jeito ali e agir daquele jeito ali. Olha que coisa interessante, né, meus irmãos? E nós temos visto isso. Isso é colocado para nós todos os dias, quando é apresentado para nós através dos meios de comunicação, da internet, da TV, dos filmes, enfim, é colocado para nós essa nova maneira de viver, tentando nos mudar a maneira de nós pensarmos e andarmos contrária à palavra de Deus. Então nós vemos que o servo de Deus, ele não pode ter a pretensão de levar vantagem onde outros indivíduos serão prejudicados. Nós devemos, irmãos, sempre estar prontos a assumir o nosso prejuízo, né? Ou melhor, assumir o prejuízo pelas nossas falhas. Se nós cometemos coisas erradas, nós vamos assumir o nosso prejuízo. Nós temos um texto muito interessante lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, você vê lá o versículo 11 e 12. Na história de Jonas todo mundo conhece, né? Ele foi para um navio como clandestino, se escondeu no porão, e aí veio a tempestade, e aqueles homens já tinham feito de tudo, jogado coisa no mar, enfim, tudo que eles podiam fazer tentando se salvar, eles já tinham feito. E de repente alguém desceu e encontrou Jonas no porão. E fala, você tá aí tranquilo, a gente tá quase morrendo e você é tranquilo? Eu falei assim, não, eu tô tranquilo porque eu sei porque que tá acontecendo isso. Está acontecendo por causa de mim. Eu que estou errado aqui. E aquele homem, e aí, o que a gente vai fazer? Joga no mar. Olha só que coisa interessante, né? Ele assumiu o prejuízo pelos atos dele. Ele sabia que estava errado, estava no lugar errado, e ele falou, me joga no mar, né? Então nós vemos, irmãos, que atualmente tem sido muito difícil, né, encontrar pessoas longânimes, benignas e boas pelo mundo afora. Cada vez mais difícil encontrar pessoas com essas características. E, infelizmente, nós também temos tido muita dificuldade em encontrar pessoas com essas características dentro da igreja, porque essas características são vistas pela maioria das pessoas como sinônimo de tolo. Ah, coitadinho, também é bonzinho ele, né, kkk e tal, até ri. Entendeu? Até debocha daquele que tem buscado ter essa característica. Muitos cristãos são incentivados a agirem de forma maliciosa, ensinados, né? Aqueles que já se contaminaram pelo mundo, se deixaram contaminar pelas práticas do mundo, eles tentam então incentivar, né, aqueles que ainda se mantêm na posição a agirem de forma maliciosa e até mesmo inescrupulosa, irmãos, causando prejuízo de muitos.
né? Vemos que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo 1, ele tem um texto que ele deixa pra gente que é maravilhoso. Ele diz assim, ó, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Então nós sabemos que esse tipo de atitude não é nada benigno, pois ser benigno é viver na contramão do mundo. Então ser benigno é viver na contramão do mundo, né? Não andar segundo o mundo diz que você deve andar, que eu devo andar. Então nós observamos aqui o tópico 1.3, agindo de forma benigna. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos perguntamos o que nós precisamos fazer para agir de forma benigna. Então, uma das maneiras que nós temos de mostrar a nossa benignidade é através da pregação do Evangelho, né? Oferecendo salvação. Oferecer salvação. Irmão, isso é uma coisa que nós podemos fazer. Pregar o Evangelho. Nós vemos lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo ali, ele nem pregou diretamente. Como eu digo assim, oferecer salvação, eu digo que todos nós podemos fazer através do quê? Através do nosso testemunho. Nós vimos ali que Paulo e Silas estavam naquele meio daquela turbulência toda, veio o terremoto, aquela coisa toda, e eles continuaram o quê? Louvando a Deus. E aquele carcereiro, ele chegou a Paulo e Silas e quase que clamando por misericórdia, falando, por que eu posso fazer? Então nós vemos, irmãos, que nós podemos mostrar para essas pessoas, através do nosso testemunho, a salvação em Cristo Jesus. A melhor coisa que podemos fazer para mostrar a nossa benignidade é apresentar o Evangelho à humanidade. Pois só o Evangelho, ele proporciona ao homem uma oportunidade de uma vida melhor. Não existe nada que possa proporcionar ao homem uma oportunidade de vida melhor, a não ser o Evangelho. Então, entre outras coisas, o homem que aceita Cristo, ele tem a oportunidade de experimentar também os atributos de Deus através do amadurecimento do fruto do Espírito. Então ele vai ter a oportunidade de ser também benigno. Meus irmãos, muitos pensam que ter dinheiro é o suficiente para ser feliz. Nós sabemos que em um dos seus discursos, Jesus fala uma coisa muito interessante, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8. Então nós vemos que que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Às vezes você vai falar para uma pessoa que tem a sua vida financeira estabilizada. É claro, irmão, todos nós queremos ter uma vida financeira estabilizada, mas uma coisa que a gente precisa entender, que mesmo com dinheiro, se não tivermos Jesus, nós não vamos ter uma vida de paz, de tranquilidade, felicidade, né? Nós vemos que isso acaba colocando para nós um compromisso maior de pregar o Evangelho, não só para pobre, mas para rico também, porque a gente sabe que todos precisam de Jesus, não é verdade? Tanto o rico quanto o pobre precisa de Jesus. O servo benigno, ele deve afirmar que sem Jesus não dá para viver. E como é que ele vai afirmar isso? Através do seu testemunho. As pessoas vão ver que realmente ele é uma pessoa que vive em Cristo de uma maneira modificada daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo apresenta, que o homem tem que viver. Pois uma vida sem Cristo, ainda que com muito dinheiro, meus irmãos, muito dinheiro mesmo, é completamente insossa, sem sal, sem gosto. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas e falar, olha só, vida mesmo com dinheiro, se você não tiver Jesus, a tua vida não vai ter nenhum tipo de tempero, vamos dizer assim, vai ser uma vida insossa. Agora nós já estamos aqui no tópico de número 2. O tópico de número 2 da lição 9, ele diz assim, agindo como servo de Deus. Olha, irmão, nós sabemos que, sendo as características do fruto do Espírito Santo identificadas como atributos divinos, nós vamos ver como o Criador expressa a sua benignidade. E aí nós então entenderemos como nós devemos agir tendo o fruto do Espírito amadurecido. Então nós vamos ver como é que Deus age, como Deus pratica a benignidade, como é que Ele oferece a humanidade, a benignidade para a humanidade. Então nós vamos ver isso aqui através desse tópico de número 2. Ao longo dos seus relacionamentos com Deus, o povo de Israel, em vários momentos, ele transgrediu.
O povo de Israel era uma coisa muito interessante, né? Deus dava uma bênção aqui, eles glorificavam, faziam uma festa, uma coisa e tal, daqui a pouco, pecado de novo. Oh, que coisa terrível, né? Mas, no entanto, Deus nunca abandonou o seu povo. Ele nunca abriu mão do povo de Israel. Em todos os momentos, ele sempre esteve ali dando uma nova oportunidade para o povo. O Salmo 106 deixa claro que a benignidade do Senhor dura para sempre. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, como diz Paulo a Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 2, versículo 13, né? Então ele sempre dá uma oportunidade. Transgredia, caía, tal, Deus dava aquele período, às vezes de afastamento, tal, deixava o povo refletir e depois uma nova oportunidade, né? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, ela diz que nós devemos imitar Deus como filhos amados. Então, logo, se Deus ele é benigno com seus filhos, nós devemos ser também com os nossos irmãos. Mesmo que os nossos irmãos venham a transgredir, venham a errar, venham a sair da posição daquilo que nós esperamos que eles venham a chegar. Bom, irmãos, o que nós precisamos saber é que o fato de sermos benignos não nos garantirá gratidão. Lembra do caso dos leprosos, lá que Jesus curou? Está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Os leprosos, Jesus curou 10, irmão. E só um voltou para dar um testemunho. Não digo nem assim, agradecer, dá um testemunho. Você olha, fui curado e tal. Olha que coisa interessante. Então, irmão, aí você vai, eu sou benigno, mas e tal. Irmão, ser benigno não quer dizer que você vai ter gratidão de ninguém, não. É por isso que a gente diz que o benigno, ele tem que simplesmente expressar aquilo que ele sente por aquele que está em volta dele. Ele não está preocupado se ele vai ter gratidão ou não vai ter gratidão, né? Então, o caso do leproso, dos 10 leprosos, é um assunto muito interessante, é um exemplo muito interessante que nós temos na palavra de Deus a respeito disso, né? Nós devemos, irmãos, estar preparados para todo tipo de ingratidão, até mesmo a de sermos abandonados em momentos de grande angústia. Nós vemos lá, né, que o apóstolo Pedro, no momento que Jesus estava sofrendo um julgamento, né, estava lá preso, sendo julgado pelo Sinédrio, e aí o que Pedro fez? Pedro negou a Jesus. Mas Jesus já sabia disso, Jesus falou que ele ia negar, né, e quando ele foi confrontado, que aquela mulher saiu ao encontro dele, está lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, né, versículo lá no capítulo 26, quando ele foi confrontado, o que ele fez? Eu não conheço esse homem, não sei quem é, nunca ouvi falar, olha que coisa terrível, né? Então nós vemos que a benignidade, se você vai ser benigno esperando gratidão, eu acho que o caminho não é por aí, né? Até porque você está fazendo isso, é para você mesmo. Você lembra que nós estamos aqui estudando que o amadurecimento do fruto do Espírito é por quê? Para produzir em nós uma personalidade diferenciada, semelhante à de Jesus Cristo. Olha só, para que nós possamos ganhar a salvação, para que nós possamos morar no céu. Tópico 2.2. Nós vamos falar aqui, Deus sempre quer o melhor para nós. É claro, o fato de ser onisciente, conhecer, entre outras coisas, de antemão os sentimentos humanos, né, aquilo que o homem tem, não muda em nada a ação de Deus em relação ao homem. Isso não muda nada, né, no que diz respeito a ser benigno. Ele sempre continua agindo com benignidade em relação ao homem. Ele sabe, às vezes, que o homem vai trair. Muitas pessoas perguntam, será que Deus não sabia que Adão ia pecar? E tal, e fica questionando isso. Será que Deus não sabe se o camarada vai errar, se ele vai se desviar? Deus não está preocupado com isso, não. Ele não está preocupado com isso. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Não é verdade? Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar iniquidade, você vai colher o quê? Iniquidade. Agora, se você plantar benignidade, automaticamente você já está recebendo a benignidade de Deus para que você tenha a condição de plantar isso, entendeu? Então, Deus, ele não muda a ação que ele vai ter em relação a você, mesmo ele sabendo se amanhã ou depois você vai sair daquela posição que ele escolheu para você caminhar. Ser benigno, irmão, é estar sempre disposto a fazer o bem. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus em relação ao homem são e sempre serão bons. O que quer dizer isso?
os melhores possíveis, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11, tem um texto lindo, diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Então Deus está sempre pensando melhor para você. Ele está sempre preparando o melhor para você. Nada que você venha fazer, nada que eu venha fazer, nada que o mundo venha fazer vai mudar essa maneira de Deus agir em relação a nós, em relação à humanidade, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser participantes da natureza de Deus. E isso nos leva a sermos o quê? Benignos com todos, independentemente do que possamos receber em troca. Então, nós recebemos esse atributo. Eu já falei aqui em outras lições que o fruto do Espírito são os atributos de Deus. Os atributos de Deus que nos é entregue no momento da nossa conversão. Então, a palavra de Deus diz assim, né? No capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha aí. Então a gente não pode, irmão, cansar de fazer o bem. Está sempre fazendo o bem. Expressar benignidade é uma característica exigida daquele que recebe o fruto do Espírito Santo. É exigido, irmão. Deus exige de nós que nós expressemos a benignidade, não é verdade? Para que nós possamos alcançar uma condição de salvos em Cristo Jesus. Por quê, irmão? Porque fazer o bem aos que nos fazem bem não tem mérito algum. Não tem nada demais fazer o bem àqueles que nos fazem bem. Os pecadores também agem assim. Aqueles que fazem bem para eles também fazem. Entendeu? O próprio Jesus fala a respeito disso lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, versículo 33, diz assim, ó, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo, olha aí. Então não tem mudança nenhuma, não tem diferença nenhuma. O importante é a gente fazer bem a todos, sem olhar a quem. Fazer o bem a todos. Aí sim, nós estamos tendo uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, benignos. Já no tópico 2.3, um plano de redenção através da benignidade. Olha só, apesar de o homem ter escolhido se afastar do Criador, Deus, através da sua infinita benignidade, providenciou um plano de salvação para que aquele que estava perdido pudesse retornar a ter comunhão com ele. Olha só, então Deus ele já preparou isso, né? Então, ao entregar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, ou pelos pecados de toda a humanidade, o Senhor demonstrou o quanto é benigno para com o homem e o quanto está disposto a fazer para tê-lo de volta à comunhão. Ele está, olha só, ele deu o melhor que ele tinha. Aquilo que ele tinha de melhor, ele tinha. Ele deu, que foi o seu filho. Olha que coisa interessante, né? Para quê? Para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com ele. Nós conhecemos um texto muito conhecido da palavra de Deus, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o versículo de número 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Tá vendo como é que são as coisas? Então, além dele entregar o Filho para morrer pelo perdão dos nossos pecados, ele enviou Jesus para que Jesus não nos condenasse, não, mas que Jesus nos salvasse, nos desse uma oportunidade de salvação. O projeto de Deus nunca é condenar, sempre salvar, né? João capítulo 10 fala assim, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância de vida, olha, felicidade na terra e ainda a vida eterna, irmão. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você vê como é que Deus age em relação a nós, olha como é que ele é benigno em relação a nós, olha só como é que para Deus, que é o Criador, o dono dos céus e da terra,
né? Apesar de todas as afrontas que ele recebe, mas ele está dando uma oportunidade para a humanidade, né? Ser benigno é ser brando em relação ao próximo. Mesmo que os outros estejam pensando mal acerca de nós, ou tramando alguma coisa para nos prejudicar, nós devemos sempre estar dispostos a perdoar e dar uma nova oportunidade. Isso é ser benigno, né? Ser benigno, meus irmãos, é também ter o cuidado em relação aos julgamentos que fazemos dos outros. Julgamento temerário. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre julgamento temerário, lá no Evangelho segundo que escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Então nós temos muito cuidado de saber como é que nós vamos julgar. Para quê? Para que a gente não vai ser julgado da mesma maneira que nós julgamos. Então é importante você saber, irmãos, que senão a gente vai poder receber o mesmo julgamento que nós fizemos em relação aos nossos irmãos. Então, irmãos, assim como Cristo não veio para julgar, nós também não devemos julgar. Não é verdade? Nós devemos sempre ter uma posição de dar uma nova oportunidade, oferecer uma nova oportunidade para o nosso próximo, né? Assim como Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade. Bom, agora nós já estamos indo já para o final do nosso comentário, aqui nas lições práticas, né? É o tópico 3 da nossa lição. A gente já vai entrando aqui para a parte final da lição de número 9, do segundo trimestre de 2016 da editora Betel, que fala do fruto do Espírito, né? A igreja, ela não pode se deixar enganar por falsas verdades. As falsas verdades que nos são apresentadas por quem? Pela mídia, né? Porque ela recebeu o quê? O fruto do Espírito Santo para que soubesse se posicionar em relação à sociedade. A igreja recebeu o fruto. A igreja sou eu, a igreja é você, nós somos a igreja. Então nós recebemos isso. Nós recebemos de Deus isso aí. Então, nós não podemos nos deixar levar por essas falsas verdades que são apresentadas. Por quê? Porque a igreja, ela deve ser um canal aberto dos céus na terra, irmão. A igreja é um canal aberto. A palavra de Deus diz que a igreja é o reino dos céus na terra, que foi fundado no dia que Jesus foi batizado. Quando João Batista encontra com Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia foi instalado o reino dos céus. E aí, no dia do Pentecostes, Deus fundou a igreja através da descida do Espírito Santo ali, naquele local ali, onde estavam reunidos os irmãos em Jerusalém. Então, você está vendo como é que a coisa é? A igreja é um canal na terra, um canal aberto na terra, para que todas as características do fruto do Espírito Santo sejam conhecidas pela humanidade, através de nós. Nós vamos ser aqueles que seremos instrumentos de Deus para que as pessoas vejam e conheçam o fruto do Espírito. Mesmo sendo perseguida, a igreja deve estar sempre aberta aos que perseguem. Aqueles que perseguem, sempre aberta. A igreja tem que estar sempre aberta àqueles que o perseguem. A gente nunca pode deixar de mostrar que nós temos o amor, que nós temos a paz, que nós temos a alegria, né? Que nós temos a benignidade. Olha só, se a gente não tiver com a porta aberta para as pessoas entrarem e ver, como é que eles vão saber? Não é verdade? E aí, desta forma, a igreja vai ser glorificada. Glorificada por quê? Porque está expressando as características do fruto do Espírito em sua totalidade, né? Um testemunho completo da ação e do poder de Jesus Cristo na vida do homem. Olha só, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Então, perseguir, pode perseguir, mas nós estamos aqui, ó, de braços abertos para te receber, assim como Jesus fala que aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então, olha só que texto lindo da palavra de Deus, né? É importante, irmão, saber que não basta ser membro de uma igreja, é necessário que nós sejamos parte integrante do corpo de Cristo. Ser membro de uma igreja é muito fácil, basta você ir lá, eles vão assinar, escrever teu nome no livro, você vai ser batizado e pronto, tá membro da igreja, legal. Mas você é membro do corpo de Cristo. Um membro do corpo de Cristo, ele trabalha para que o corpo desenvolva, para que o corpo cresça, para que o corpo se expanda, entendeu? Na face da terra e expandindo alcance aquele que estava perdido. Então é importante você ser
parte integrante do corpo. Para quem é membro do corpo de Cristo, é exigida uma postura diferenciada. Por isso que muitas pessoas não querem fazer parte do corpo, né? Eles são até membros da igreja, mas não querem fazer parte do corpo, não querem compromisso, porque sabe que existe uma postura que é cobrada para aquele que é parte integrante do corpo. Então, a busca pelo amadurecimento do fruto do Espírito, ela é imprescindível para que nós possamos nos tornar membros do corpo de Cristo. Então, você tem que buscar. Não adianta. Se você entrar ali e ficar aquele crente mais ou menos, que não está buscando um amadurecimento do fruto, não vai adiantar nada para você. Então você vai ter que buscar o amadurecimento do fruto, e você buscando o amadurecimento do fruto, você vai alcançar uma vida santificada na presença de Deus e vai poder ver Deus, né? Porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então, eu vejo que uma coisa está ligada na outra, né? Está presa na outra, né? Então, irmão, já no tópico 3.2, uma árvore boa dá bons frutos. Isso, irmão, é claro, o próprio Jesus falou isso. Pode uma árvore boa dar mau fruto? Ou uma árvore má dar bom fruto? Isso é ensinamento de Jesus Cristo, né? Nós já aprendemos que a benignidade é uma característica de quem planeja o bem. Então nós chegamos à conclusão que a benignidade é um profundo sentimento que habita na vida do servo fiel, né? Como eu falei para você, lá no capítulo 7, versículo 18 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Segundo escreveu Mateus, Jesus fala, pode uma árvore boa dar bom fruto? Não tem como. Uma árvore boa dar mau fruto? Não tem como, irmão. Então, se nós recebemos o fruto do Espírito Santo, nós devemos buscar o seu amadurecimento e fornecer o que existe de melhor em nós da parte do Senhor para a humanidade. Então, amadurecer o fruto não é uma tarefa muito fácil. Claro que não é muito fácil, né? Então, por isso, nós devemos cada vez mais estreitar a nossa comunhão com o Criador através do quê? Da oração e da leitura sistemática da Palavra de Deus. Eu venho falando isso sempre, desde o início, vou falar de novo aqui nessa lição. Olha só, a leitura da Palavra de Deus, água para você poder regar, e a oração, o adubo para você poder fortalecer o terreno. Olha que coisa interessante, né? Então, leitura bíblica, água para regar. Oração, adubo para fortalecer o terreno, para que o amadurecimento do fruto possa ocorrer de uma maneira que venha a ser eficaz para o teu crescimento na presença de Deus. Muitos irmãos têm abandonado essa prática, infelizmente, a prática da oração e da leitura da palavra de Deus, né? E isso tem provocado o quê? Tem provocado uma falta de diligência em saber distinguir o que não é aquilo que nos é mostrado através da internet, através dos meios de comunicação. Por quê? Porque a gente fica meio que aéreo, né? A gente não fica ligado no Espírito, né? O nosso Espírito não está ligado no Espírito Santo, né? Por quê? Porque a gente parou de ler Bíblia, parou de orar. Quando eu digo a gente, eu digo a igreja de uma maneira geral. A igreja, ela parou de fazer isso. E aí o que está acontecendo? A gente não está sabendo discernir. A gente vê uma coisa na internet, vê uma coisa na televisão e não sabe tirar uma conclusão daquilo. Isso aqui não é legal, isso aqui está fora do padrão da palavra de Deus, isso aqui está fora do padrão na vida de um servo de Deus, de um crente, entendeu? Por quê? Porque a gente parou de ler Bíblia e parou de orar, meus irmãos. Então, irmãos, nós sabemos que em muitos casos nós tiramos conclusões até precipitadas de fatos e sem nenhuma comprovação. Às vezes a internet manda uma mentira lá, até acerca de um irmão nosso, um servo de Deus, né? Chega lá, porque viram fulano fazendo isso, ou viram fulano fazendo aquilo. Olha só, irmão. Aí você já vai te dar, não, porque eu vi na internet que fulano estava fazendo isso, fulano estava fazendo. Irmão, a gente tem que ter diligência. O crente diligente, ele não tem esse tipo de atitude, não. Lembra que nós falamos lá que a benignidade também, o servo benigno, ele não julga precipitadamente? Não é verdade? Ele não toma atitude de julgamento precipitadamente? Então, irmão, quando a gente para de ler Bíblia, a gente para de orar, a gente vai ficando um alvo muito fácil para essas impressões que nos são passadas pelos meios de comunicação, pelos apelos midiáticos. Então, por isso que a gente tem que estar atento em relação a essa questão, como nós falamos lá, né, no capítulo 7,
versículo 1 também de Mateus, não julgueis para que não sejais julgados, tá? Então, um mau julgamento também é uma característica ruim. O benigno, ele nunca faz um mau julgamento. Então, vamos lá. Tópico 3, ponto 3. A manifestação do caráter de Deus. Manifestação do caráter de Deus. Então, irmão, olha só. O fruto do Espírito Santo no cristão é a manifestação do caráter de Deus. Lembra que eu falei? Os atributos divinos são as características do fruto. Então, a manifestação do caráter de Deus. Então, nós recebemos o fruto, nós devemos entender que temos um compromisso a mais com a sociedade. É um compromisso a mais que nós temos com a sociedade, entendeu? Nós temos que fazer a diferença, ser diferente. Por quê? Porque nós recebemos o fruto, né? Então, quando nós nos apresentarmos publicamente, principalmente diante de indivíduos que ainda não se decidiram a seguir Jesus, nós devemos expressar toda a magnitude do fruto através dos nossos atos, né? Presenteando a todos com essa maravilhosa dádiva do Criador, através do nosso testemunho. A pessoa vai ver em nós um fruto amadurecido. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Aquele crente que chega, tô triste, tô cansado. Irmão, crente tem que estar alegre, porque tem o fruto do Espírito, né? Crente não tem que estar preocupado, sem paz, né? Porque tem a paz do fruto do Espírito, né? Crente tem que ser amoroso, porque tem um amor. Crente tem que ser longânimo, porque tem a longanimidade. E principalmente, né, já que estamos falando da benignidade, né? Benigno, entendeu, meus irmãos? Então é importante a gente saber que a gente, quando se apresentar diante de pessoas que não têm a Cristo, nós temos que mostrar isso através aqui dos nossos atos, né? Apresentando para as pessoas que o que nós recebemos foram dádivas de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, tem um texto assim, ó: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha que coisa interessante. Então as pessoas têm que ver em nós a transformação. Nós não podemos nunca desprezar a oportunidade de mostrar a transformação, irmão, promovida pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, versículo 11:1, nós vemos que ele vai orientando os crentes o quê? Fazer o quê? Fosse o quê? Imitadores dele como ele era de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Então, irmão, tá aí. Jesus Cristo é o nosso exemplo. É só a gente ver o que ele passou aqui na Terra, né? E que a gente vai ver que a gente tem um caminho a seguir, né? Um exemplo a seguir, melhor dizendo, né? As características do fruto devem ser desenvolvidas a ponto de causar desejo em todo cristão de tê-los maduras na sua vida. Então as características ela tem que ser isso. Até mesmo outro cristão, outro crente, outro servo de Deus, um irmão nosso na igreja tem que olhar para nós e falar: puxa, eu quero ser igual fulano de tal, eu quero ser igual aquele irmão, eu quero ser igual aquela irmã, entendeu? Causar esse desejo. Isso é responsabilidade de quem? Minha e sua. O Espírito Santo já nos entregou o fruto e a responsabilidade de cuidar para que ele amadureça é minha e é sua, é nós que temos que fazer. Vamos então seguir o conselho de Paulo, né, aos Coríntios, lá na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no versículo, no capítulo de número 11, versículo de número 1. Capítulo de número 11, versículo de número 1, da primeira carta de Paulo aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha isso aí. Pronto. A gente imitar Jesus, meus irmãos, tá bom, né? Todo mundo vai ver que nós temos o fruto do Espírito Santo amadurecido na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Nós estamos terminando hoje, agora, né, essa lição de número 9, que falou sobre benignidade, dessa revista que está sendo estudada nas igrejas do Ministério de Madureira e outras igrejas também, que adquirem a revista da editora Betel, e que vai ser ministrada no dia 29 de maio de 2016. Não esqueça, se puder, adquire o livro Vivendo o Fruto do Espírito em meio aos apelos midiáticos e tecnológicos. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, fala com seus amigos a respeito dessa aula que nós estamos dando aqui, tá? E eu acho que vai ser muito bom para todos alcançarem mais esse subsídio para poder levar para a escola dominical, ok? O Evangelho Claro é o nosso canal no YouTube, tá ok? O Evangelho Claro como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.